Então essa questão da imersão, ela é seríssima. Então quando João Batista está ali emergindo, que Yahshua chega, no Velho Testamento, Arão, ele pegava o cordeiro, colocava dentro de uma bacia de água, a bacia da propiciação, aí ele lavava o cordeiro, preparando o cordeiro para o sacrifício. O que Yahshua estava fazendo? Yahshua, quando Yahshua chegou, ele pensou assim, mas eu tinha que ser batizado por você e tal, né? Eu falei, vamos fazer a justiça do Eterno e cumpra a justiça do Eterno. Por quê? Porque tinha que acontecer igual aconteceu no Velho Testamento. São sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade chegou. Lá no Velho Testamento, Arão pegou o cordeiro e pôs dentro da bacia e lavou. Então agora quem é o cordeiro que está chegando, que tira o pecado do mundo? Vamos preparar ele, Yahshua, vamos preparar ele então. Como é que vamos preparar ele? Vamos lá para a água lá. E João Batista levou ele para a água. E o que Arão fazia? Arão impunha a mão sobre o cordeiro, e aí todo Israel olhava e Israel tinha que se arrepender e entender que aquele cordeiro que estava ali ia morrer no lugar deles, que o pecado deles estava sendo transmitido para o cordeiro. Então as pessoas não entendem. Por que Yahshua foi batizado? Por que Yahshua foi batizado? Ele foi batizado porque o Eterno agora colocou um sumo sacerdote lá e falou, põe a mão no meu filho aí agora, você tem autoridade para isso, coloca a mão sobre o meu filho, e na hora que você colocar a mão sobre Yahshua, você é o Arão lá do Velho Testamento que estava pondo a mão sobre o cordeiro, e eu vou transferir o pecado de toda a humanidade para o meu filho. Está entendendo? Então tem um significado tremendo a questão da redenção. Ali o pecado de toda a humanidade foi jogado sobre Yahshua. Mas o Eterno reconheceu que Yahshua era o último Adão. Pessoas que hoje tem vários vídeos aí no YouTube dizendo que não é necessário mais se batizar, né? As pessoas falam, não, basta eu crer no Salvador e eu não preciso passar pelas águas. Mas quando a gente estudamos as Escrituras, nós vemos que, como eu disse nos vídeos lá, no Velho Testamento tudo está como sombra. No Velho Testamento a sombra se torna a realidade. Então a gente conseguimos ver a imersão desde o livro de Gênesis, desde o capítulo ali, começa ali no capítulo 2 e logo na frente ali, nós vemos a imersão. Por quê? Porque quando o Eterno ele trouxe o dilúvio sobre toda a terra, aquele dilúvio ali já estava simbolizando o batismo. Tanto que o dilúvio, o que ele trouxe? Ele trouxe a morte, né? O dilúvio trouxe a morte, matou todas aquelas pessoas. Não ficou uma montanha sem estar coberta de água. E aí quando a água foi descendo, que apareceu as primeiras montanhas, aquilo ali simboliza a nossa ressurreição. É a terra saindo da água ali. Nosso corpo é formado da terra, então quando nós emergimos uma pessoa na água, aquilo ali significa que aquela pessoa morreu, é a morte, simboliza que aquela pessoa morreu. Quando a pessoa sai da água, é um símbolo da ressurreição do Mashiach. Então essa questão do batismo está por toda parte. Noé passando pela água ali do dilúvio, na arca, e sobrevivendo, significa o quê? Significa a arca simboliza Yahshua, que é o que vocês vão estar fazendo agora. Vocês vão estar passando pela imersão no nome de Yahshua. Igualzinho Noé, passou pelas águas na arca, a arca simbolizando o Mashiach. Então todas as passagens no Velho Testamento, nós vamos estar vendo aqui durante o estudo aqui, que simboliza o batismo nas águas e no Espírito. Lá na frente mostra, o apóstolo Saulo mostra o Espírito se unindo com a água, com o batismo na água. Aonde? No Mar Vermelho. Quando eles passam no Mar Vermelho, fala que eles foram batizados nas nuvens e no mar. Ali o Eterno está mostrando o Espírito se juntando com o batismo na água. O batismo no Espírito se juntando com o batismo nas águas. Mas lá na frente isso aconteceu. Aonde isso aconteceu? Quando chega Yahshua, João Batista chega, no livro de Marcos, capítulo 4, algumas traduções falam João Batista, o batizador, né? Yahshua, o batizador. Por quê? Porque é ele que trouxe essa questão da imersão para o povo entender ela com clareza. Yahshua, João Batista. E aí o que acontece? Muitas pessoas hoje, poucas pessoas falam sobre João Batista. Você quase não vê falando sobre João Batista, porque ele apareceu pouco prazo e logo ele saiu do cenário. Mas foi um dos homens mais tremendos. Do Velho Testamento ele foi o maior. E Yahshua virou e falou assim, nascido de mulher, João Batista e Yahshua foi o maior de todos. Por que ele foi o maior de todos?
Porque no Velho Testamento, Arão ele era ele que oferecia o sacrifício do cordeiro para o Eterno. Arão era o sumo sacerdote. João Batista e Elrana, ele veio da descendência de Arão. Se a gente nós pegarmos ali no livro de Lucas, ali, nós vamos ver que o pai dele era da descendência de Arão. Então ele veio da descendência de Arão, ele era um sumo sacerdote. João Batista, na verdade, ele foi o último sumo sacerdote do Velho Testamento. Então lá no livro de Isaías, o Eterno fala assim, que ele vai à frente do Machia preparando o caminho para o Machia. Ele fala assim que ele vai vir aplanando o caminho. Então ele nasceu com o foco de preparar o caminho para o Machia, para a chegada do Machia, e exclusivamente para batizar Yahusha. Muitas pessoas não entendem, por que Yahusha tem que batizar se ele não tinha pecado? Aí eles não aprofundou nessa questão. Então essa questão também eu quero falar sobre ela. Então veja bem, João Batista, ele já nasceu, o Eterno escolheu o nome para ele, foi igual escolheu para o Machia, mandou o anjo, falou, você vai colocar o nome dele de Yahweh, que significa Yahweh exalta, Yahweh ia exaltar ele. Ele falou, e esse menino ele não vai tomar vinho, ele vai se santificar, porque ele vai vir preparando o caminho do Salvador. E ele vai vir cheio do Espírito do Eterno. Era poucas pessoas no Velho Testamento que recebiam o Espírito do Eterno. Se Israel no Velho Testamento tivesse o Espírito do Eterno, eles não tinham prostrado diante de imagem de escultura. As pessoas falam assim, por que Israel toda vez prostrava diante de imagem de escultura? Eu não entendo, o Eterno falava com eles, eles iam lá e prostravam diante de imagem de escultura. Prostrava porque não tinha o Espírito do Eterno, que se tivesse eles não prostravam nunca. O Espírito do Eterno não deixava eles se ajoelhar diante da imagem. Então foi poucas pessoas no Velho Testamento que tinham o Espírito do Eterno. Ele vinha sobre os profetas, sobre os reis, Davi, né? Por que Davi quebrava as imagens tudo? Porque Davi tinha o Espírito do Eterno. Então, as pessoas que tinham o Espírito do Eterno é que conduziam as outras, né? As pessoas falam que Moisés falou, quem dera se todos tivessem o Espírito do Eterno. Então, João Batista, ele veio cheio do Espírito do Eterno. Quando Maria foi visitar Isabel, e Maria cumprimentou Isabel, João Batista e Elrana dentro do ventre de Isabel, ele conheceu a voz da mãe do Salvador e reconheceu que o Salvador tinha chegado naquela hora ali. Os dois se identificou. Um lá no ventre de uma mulher e o outro no ventre da outra. Na hora que uma chegou, ele sentiu a presença. A mulher, a Isabel falou assim, a criança estremeceu, se alegrou todinha dentro do meu ventre. Por quê? Porque o mestre tinha chegado ali, que era Yahusha, né? Mas é tão tremenda essa questão de João Batista, que o próprio Machia testemunhou dele. E Yahusha virou e falou assim, vocês foi ver uma cana seca, um homem vestido com peles de animal? Quem veste que na sua pomposidade até nos palácios, os reis que estão lá no palácio, mas vocês foi quem? Uma cana seca no deserto, vestido de pele de camelo, um profeta, e ele vira e fala assim, não, eu vos digo, ele é muito mais do que um profeta. Por quê? Porque ele foi escolhido para o Eterno. O Eterno escolheu Yahweh, escolheu ele para ele vir trazendo essa questão do batismo, da imersão. Por quê? Porque ele mais Yahusha ia iniciar a obra salvítica na terra, a obra da salvação, ia começar por meio dos dois. Os dois iam dar a introdução na obra da salvação. Ia começar como? Através do batismo. Então essa questão da imersão, ela é seríssima. Aí a gente consegue ver ela em toda a parte do Velho Testamento, se você for buscar a fundo, você vê. Então, por exemplo, quando João Batista está ali emergindo, que Yahusha chega, o que acontece? No Velho Testamento, Arão, ele pegava o cordeiro, colocava dentro de uma bacia de água, a bacia da propiciação, aí ele lavava o cordeiro na bacia, ele lavava o cordeiro, preparando o cordeiro para o sacrifício. O que Yahweh estava fazendo? Yahweh, quando Yahusha chegou, ele falou, mas eu tinha que ser batizado por você e tal, né? Vamos fazer a justiça do Eterno, que cumpra a justiça do Eterno. Por quê? Porque tinha que acontecer igual aconteceu no Velho Testamento. São sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade chegou. Lá no Velho Testamento, Arão pegou o cordeiro e pôs dentro da bacia e lavou. Então agora quem é o cordeiro que está chegando, que tira o pecado do mundo? Vamos preparar ele, Yahusha, vamos preparar ele então. Como é que vamos preparar ele? Vamos lá para a água lá. E João Batista levou ele para a água. E o que Arão fazia? Arão impunha a mão sobre o cordeiro. E aí todo Israel olhava e Israel tinha que se arrepender e entender que aquele cordeiro que estava ali ia morrer no lugar deles. Que o pecado deles estava sendo transmitido para o cordeiro. Então as pessoas não entendem. Por que Yahusha foi batizado? Por que Yahusha foi batizado? Ele foi batizado porque o Eterno agora colocou um sumo sacerdote lá e falou, põe a mão no meu filho aí agora,
E você tem autoridade para isso. E coloca a mão sobre o meu filho. E na hora que você colocar a mão sobre Yalcha, você é o Arão lá do Velho Testamento que estava pondo a mão sobre o cordeiro e eu vou transferir o pecado de toda a humanidade para o meu filho. Está entendendo? Nossa. Então tem um significado tremendo a questão da imersão. Ali o pecado de toda a humanidade foi jogado sobre Yalcha. O Mashiach, o Eterno, reconheceu que Yalcha era o último Adão. Tem pessoas que falam, o primeiro Adão e o segundo Adão. Não, é o primeiro Adão e o último Adão, não é segundo Adão, não, é o último Adão. Porque é como se Yalcha fosse o último da fila. Ó, eu estou representando agora toda a humanidade, eu sou o último da fila aqui. E aí o Eterno então colocou o pecado de toda a humanidade, transferiu o pecado de toda a humanidade para cima de Yalcha. Então esse foi o motivo de Yalcha ser emergido. As pessoas nunca entenderam. Falaram, por quê? Ele não tem pecado. Para que se ele não tinha pecado? Então ele fez foi para dar exemplo para nós. Ele foi lá e emergiu para dar exemplo para nós. Não, ele não emergiu para dar exemplo. Ele emergiu levando o pecado da humanidade todinha. O que está escrito no livro de Isaías 53? Fala, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Levou sobre si aonde? Lá na imersão. Quando o Eterno emergiu ele ali, através de Elrana, o que estava acontecendo? Ele estava levando o pecado de toda a humanidade. E aí o que aconteceu? Ele estava sendo preparado para o sacrifício. Lógico que as coisas não aconteceram tudo em seguidinho, igual era lá no Velho Testamento, mas ele foi preparado para o sacrifício. E aí depois ele foi levado para o madeiro e foi sacrificado. E aí veio o quê? Aí veio o catolicismo romano, tentou bagunçar tudo. Vou bacalhar tudo. Porque as escrituras estão lá falando lá que é para emergir no nome do Filho. Vamos colocar essa trindade aqui, ó, essa trindade maligna. Mas quando você pega um texto igual Colossenses aqui, ó, é 3,17. Tudo o que fizerdes, de palavra ou ação, fazei-o no nome de Yalcha, por ele dando graças ao Pai. Tudo que vocês for fazer na terra é tudo, não é algumas coisinhas não. Tudo que vocês for fazer, fazei no nome de Yalcha, dando a ele graças ao Eterno. Aí a igreja católica falou, não, nós vamos fazer no nome de Yalcha não, nós vamos fazer no nome nos títulos, né, que nem nome. Nós vamos fazer nos títulos da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja católica foi ela que introduziu essa doutrina maligna, essa doutrina da Trindade no ano de 381 no concílio, o Papa São Damasco, mas o Imperador Teodósio. Como eles queriam infiltrar essa doutrina dentro das Escrituras, eles pegaram e foram lá no livro de Mateus, onde o Mashiach viu e falou assim, de por todo mundo pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. Aí eles foram lá e tirou, não é no nome do Mashiach não, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pega uma Bíblia igual essa aqui, que é a Bíblia católica, que essa Bíblia aqui ela é católica e é protestante. Mas quando você olha no rodapé dela esse texto, ela mesma confirma, ela fala assim, sabe-se que a imersão era feita no nome do Filho. Mais tarde passou-se para os títulos da Trindade. Ou seja, o paganismo entrou. A Babilônia veio com fermento e enxertou. E tudo que vem da Babilônia tem que ser lançado fora. Lá o Eterno, quando foi destruir lá a Babilônia lá, o que o Eterno falou assim, não, vai destruir a Babilônia lá, mas... vai destruir Jericó e vocês não pegam nada lá não. O que eles pegaram? Eles pegaram uma capa babilônica. Pegou uma capa da Babilônia, uma capa babilônica. E aquela capa babilônica ali gerou morte para aquela turma, quase toda que estava ali. E eles ficavam sem entender. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós temos que descobrir. Aí Josué, que é Yalcha, foi fazer a oração lá e orou ao Eterno. E o Eterno mostrou para ele, falou, vai lá no depósito lá que você pode olhar lá, tem uma capa babilônica lá. Aí foi lá e tirou a capa babilônica, foi joga fora agora para vocês serem purificados, senão vai continuar morrendo gente aí. Então tudo que veio da Babilônia, o nome Jesus, Trindade, Maria Mãe de Deus, esse paganismo tudo tem que ser lançado fora. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Apagar o batismo da Babilônia, apagar o batismo da Trindade e voltar lá na restauração, voltar lá nos caminhos onde o Eterno fala, procurai pelas veredas antigas e perguntai por ela e nela andai. Voltar lá onde os apóstolos ensinavam. Como é que os apóstolos ensinavam? Batizar no nome de Yalcha, o Mashiach. Não é no nome de três. Porque não existe três nomes. Se fosse para batizar no nome de três, pelo menos tinha que ter três nomes. Lá não tem, né? Na testa do vencedor vai estar o nome do Pai e o nome do Filho. Né? Vou escrever sobre a testa dele o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da Cidade Santa. E é interessante que na imersão, se você for pensar direitinho, você recebe o nome do Eterno também, porque o nome do Eterno está no nome do Filho. Então ali quando você invoca Yalcha, você já está invocando o Pai e o Filho. Os dois estão vindo.
E aí quando você lê aqui, ó, uma passagem igual essa aqui no livro de Tiago, capítulo 2. Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Ele está falando das pessoas que blasfemavam o nome sublime que foi invocado sobre vós. Olha o que fala no rodapé dessa Bíblia. No Antigo Testamento, o nome de Yahweh pronunciado sobre uma pessoa atraía sobre ela proteção divina. No Novo Testamento é o nome de Yahweh que é invocado, por exemplo, no batismo. Constitui o único meio de salvação. Olha o que eu trouxe aí, tá vendo? Então o nome do Eterno era invocado quando? No batismo, na imersão. Toda vez que emergir, batizava no nome de Yahweh. Aí você chega lá no livro de 1 Pedro, 1 João, você vai ler lá no 1 João capítulo 5, versículo 8, está lá o acréscimo, lá 3 que dão testemunho no céu, Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quando você pega uma Bíblia igual essa que é Jerusalém, ela joga esse versículo para fora. Ela não aceita ele dentro do texto, ela já põe lá no rodapé, o versículo é acrescentado. Só que o versículo 7 não é acrescentado. O que está escrito no versículo 7? O versículo 7 está escrito assim, ó. Há 3 que dão testemunho na terra. A água, o Espírito e o sangue. A água, o Espírito e o sangue. E Yahweh veio por meio de quê? Yahweh veio por meio da água. Ele começou no batismo. Já veio ali testificando por meio da água. E veio também quem testificando? O Espírito. Veio por meio do Espírito. Por quê? Porque o Eterno, por meio do Espírito dele, fez o Espírito descer em forma de pomba. E ainda veio uma voz do céu e falou assim, eis aí meu filho amado em quem eu me comprazo. Não é isso? Aí você chega lá, ele veio por meio do sangue. O sangue também testifica, é lógico, o sangue dele foi derramado no madeira. Então é as 3 partes testificando. A água, não pode faltar, por isso que não pode faltar água. Senão vai ficar incompleto. É testemunhando, os 3 testemunhando. O Espírito e o sangue. E ainda por cima de tudo, o nome. O nome verdadeiro, né? Selado no nome do Mashiach. Você não vê batismo hora nenhuma. As pessoas falam assim, mas você não vê batismo hora nenhuma no Novo Testamento sem a água estar presente. Por isso que Yahshua foi lá, ele saiu da água, o Espírito veio na hora. Por quê? Porque o Eterno estava mostrando, ó, a hora que você batizar na água, eu confirmo. Eu estou selando aqui. Aleluia. Eu estou selando, porque aí os dois estão se unindo, é o Espírito com a água. No livro de 1 Pedro fala, eles vos lavaram com a água. Mas é lógico que é com a água mesmo, só que a água não está sozinha, o Espírito está testificando. O Eterno está selando, ele está confirmando a palavra dele que está lá no Velho Testamento. Então não existe batismo sem água. Aqui nós estávamos falando ali no caminho ali, Filipe foi andando, pregando para o eunuco, o cara que era gentio, e virou para ele e falou assim, a hora que ele viu a água, foi então a água ali agora, ali a água ali, o que impede eu de ser batizado? Aí ele foi lá e emergiu ele, o que aconteceu? O Espírito chegou na hora. O Espírito do Eterno já estava lá e pegou Filipe e arrebatou, mostrando que toda imersão, o Espírito do Eterno, ele está junto. Ele está junto, ele está confirmando. O Mashiach está falando, eu estou selando, agora sim, agora eu estou junto, eu estou confirmando o que vocês estão fazendo. Não existe batismo na água sem a presença do Eterno. O Eterno está testificando, por isso que Moisés, quando atravessou lá, ele fala que eles foram batizados na nuvem e no mar. Já estava mostrando lá no futuro como é que ia ser o batismo. Ele ia ser na água. Nós hoje somos os sacerdotes. Nós assumimos o lugar de João Batista, de Yohana. Porque o Mashiach é o cabeça do corpo. Porém, como é que o cabeça vai fazer alguma coisa se o corpo não está alinhado com ele? Porque nós é o corpo, e ele é o cabeça, e ele quer fazer por meio do corpo. Por isso que as denominações, o sistema, não funciona como o Mashiach, porque é divisão. Então o Eterno, o que ele vai fazer? Ele vai separar um grupo que vai se posicionar entendendo o que é o corpo, como o corpo funciona e quem é o cabeça desse corpo, que é Yahshua. E o Eterno, ele quer o quê? Ele quer encabeçar todas as coisas no seu Filho. Então as escrituras, quando você vai entender, vai ler nela, que você vai entendendo, as coisas fazem sentido. Eu não entendia isso, agora eu passei a entender. Não, mas agora aí vai desembaraçando, a mente da gente vai abrindo. Então hoje nós estamos fazendo o quê? Essa obra aí que eu estou falando com os irmãos aí, que está pegando fogo agora, que começou com a faísquinha e lá vai lastrando, é porque é uma restauração do Eterno. É igual eu comentando com os irmãos lá, que eu li Efésios capítulo 5 lá, fala assim que o Mashiach vai apresentar para ele uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, sem nada. Eu olhava e falava assim, eu ficava, porque o conhecimento que o Eterno tinha me dado, eu ficava olhando e falava assim, pai, mas cadê essa igreja? Como é que vai apresentar? Vai levar um mulambo para lá? Vai apresentar um mulambo lá diante dele, lá, uma igreja toda estourada? Eu não estou vendo ela nessa igreja sem mácula, sem ruga, sem pecado. Eu não estava entendendo o mover do Eterno. Hoje eu entendo perfeitamente. O Eterno estava mostrando para mim, ó, vou te preparar aqui, porque no final dos tempos eu vou separar um corpo menor, uma igreja menor, a igreja de Filadélfia. Eu vou separar essa igreja
e ela vai ser santificada, ela vai ser sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem dogma, sem crédulos da Igreja Católica, e a palavra vai ser restaurada. Aí eu vou apresentar para o meu filho uma virgem pura. É um grande número? Não, é um pequeno. Por quê? Porque está lá no livro, na Igreja de Filadélfia, vocês têm pouca força, vocês são pequenos. E o que ele falou lá? Alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. E o Eterno, ele sempre escolheu, foi um remanescente. Ele não escolheu, o Eterno nunca escolheu uma maioria. Pode ver que quando saiu lá do Egito só entrou 2. Depois aquela turma que foi para a guerra, ele falou, tá muito ainda, pode ir tirando aí, que os covardes podem voltar para casa, os que é casado de novo podem voltar para casa. Depois agora vocês bebam água aí na mão aí. Ficou quanto? Ficou 300, moleque. Com os 300 que eu vou vencer a guerra. Então o Eterno, ele chama um pequeno número para representar os demais. Os demais, igual ontem nós comentamos, você lê no Apocalipse capítulo 19 e no Apocalipse capítulo 22, você vê 2 casamentos. 2 casamentos. Mas por que 2 casamentos? Lá fala assim, no capítulo 19 falou, eu vi a noiva que a si mesmo se ataviou, pronta para o casamento. A noiva ali somos nós, a Igreja de Filadélfia, um pequeno número. Aí depois no Apocalipse 22, que já passou o milênio na terra, já passou tudo, fala, eu vi a cidade santa que descia do céu, preparada como uma noiva para o Cordeiro. Ali agora está toda a igreja, os crentes da denominação, está tudo. Aí houve uma restauração geral. Então nós estamos fazendo o quê? Nós vamos representar aquela massa maior que não está pronta. Por isso que fala lá que se um membro é honrado, os outros membros devem se alegrar com ele. Então esse pequeno grupo que o Eterno está levantando agora, é um grupo de soldados, é o filho varão, é os vencedores, que estão se preparando para representar os demais. E os demais têm que agradecer eles, porque a força da mulher está no filho varão. Na hora que tirar ela lá no Apocalipse 12, não fala que ela vai ter que fugir para o deserto? E aí o Eterno vai pegar a tribulação para trabalhar nessa igreja. Por quê? Porque quem começou a boa obra há de terminá-la. O Eterno começou a trabalhar neles, nos crentes da denominação, então ele vai ter que terminar. Porém, eles vão pagar o preço. Por quê? Porque eles não querem voltar para as veredas antigas. Eles não querem voltar para as doutrinas dos apóstolos. Eles querem ficar na doutrina do paganismo, da Igreja Católica. Está mostrando para eles que a trindade não existe. Está mostrando para eles que o batismo na trindade. O próprio Papa falou lá no Vaticano, falou, os crentes, eles tudo é um com nós. Que eles foram batizados no nosso Deus, na trindade. A unidade dos cristãos é obra do Espírito Santo. E devemos rezar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Mas, Papa, eu posso rezar com um evangélico? Com um luterano? Deve. Avete ricevuto lo stesso battesimo. Recebestes o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo. Isso foi selado na trindade. Ele não falou nada de mentira, ele falou a verdade. Os crentes tudo foi batizado na trindade, foi selado na trindade. Porém, agora o Eterno levantou um povo na terra e falou, vou restaurar todas as verdades. E ele começou a obra e vem restaurando tudo, tirando tudo. Ele não vai, o Eterno vai fazer as coisas pelas metades, né? Aí eu falo assim, mas nós fomos batizados em Cristo, né? Nós fomos batizados em Jesus Cristo, tal. Isso é os críticos querendo contestar. Mas aí, quando você chega em 1 Coríntios, capítulo 1, apóstolo Paulo, ele fala assim, por acaso foi Paulo crucificado, pregado no madeiro por vocês? Aí ele vira e fala assim, por acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? Ele usou a palavra nome, né? Por acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? Ele não fala assim, por acaso vocês foram batizados em Paulo? Não. Por acaso vocês foram batizados no nome? Quer dizer que o nome, então, tem que ser pronunciado. Por isso que ele falou, vocês foram batizados, foi no nome de Paulo? Não, então qual é o nome que ele falou? Ele falou, vocês foram batizados, foi no nome de Yahshua, o Mashiach. Então essa questão aí, só aí que já cai por terra. De que a imersão tem que acontecer e tem que ser feita no nome. No nome de quem? No nome de Yahshua Mashiach. E aí agora levantou esse grupo aí agora, e todo mundo batizando no nome de Yahshua. Voltou lá atrás, vendo a palavra original. Glória a Deus.